Boa noite, pessoal. Agora sim. Pessoal, antes de mais nada, obrigado por terem vindo. É uma satisfação participar desse evento, participar dessa troca, tá? Hoje a gente vai fazer uma conversa sobre um assunto que está muito em alta, que todo mundo está falando e que vai revolucionar tudo que a gente faz, todas as atividades que a gente tem trabalhado hoje em dia. Bem, pessoal, meu nome é Daniel Lins, eu sou, um pouquinho de mim, eu tenho 20 anos de experiência na área de tecnologia, já trabalhei em todas as áreas, em todas, varejo, indústria, instituto, academia. Sou doutor em engenharia da computação pela USP, diretor técnico do Tríade e hoje eu sou pesquisador no PPG-CIS, que é a pós-graduação na área de saúde, e eu trabalho aplicando tecnologia na saúde. Hoje a gente vai falar sobre um tema relacionado ao desenvolvimento de produtos. Mas antes de falar sobre produto e o impacto da inteligência artificial, bora falar um pouquinho só sobre o início, só sobre desenvolvimento de produtos de alto impacto. O que é um produto de alto impacto? A gente pode caracterizar um produto de alto impacto como sendo um produto com 3 características. A primeira característica é resolver um problema relevante, tá? A segunda característica é gerar um valor significativo sobre o que se está transformando. E a terceira característica é o potencial de escalar essa solução e também de gerar retornos significativos, seja financeiro, seja nível de relevância social ou algum outro impacto dentro da comunidade que é afetada, tá? Então, um produto de alto impacto, ele acaba tendo a possibilidade de transformar mercados, de mudar comportamentos e de impulsionar empresas. E como que esse desenvolvimento ele é realizado? Aqui eu trouxe uma jornada de desenvolvimento de produtos bem genérica, tá? O desenvolvimento de produtos hoje ele pode ser desenvolvido com várias metodologias diferentes, de vários métodos, tá? Mas o que a gente busca aqui é mostrar que dentro do desenvolvimento de produtos, a gente tem inicialmente 5 fases. Tá? A gente tem a fase de ideação, que é a fase onde você identifica uma necessidade e começa a pensar sobre o produto que você quer desenvolver. Posteriormente, você tem a fase de funcionalidade, de definição de escopo, onde você vai entender o que o seu produto vai entregar para o seu cliente. Posteriormente, você vai passar por uma fase de design e de prototipagem, onde você vai testar o seu produto. Posteriormente, pelo desenvolvimento e teste, e por fim, você vai lançar esse produto no mercado. Seja ele uma versão preliminar ou uma versão final. Uma das coisas mais difíceis nessa minha apresentação foi achar um bonequinho careca que pudesse me representar na jornada. Inclusive, esse boneco foi gerado por um IA generativa, que é o tema que a gente vai entrar aqui. E aí eu consegui um curirim vestido com roupa de adulto ali, mas ficou bonito, ficou legal. E nessa apresentação eu vou focar apenas nas 2 primeiras funcionalidades, as 2 primeiras etapas do desenvolvimento de um produto, que é a ideação e a definição de requisitos, tá? Essa etapa ela é chamada de concepção do produto, tá? Vocês estão escutando? Então, pessoal, a gente vai focar na concepção do produto. Voltando aqui um pouquinho, pessoal. Sobre a etapa de desenvolvimento de produto,
Essas duas etapas, essa etapa de concepção, ela é uma etapa muito complexa, principalmente para startups, porque você precisa de interação de pessoas. E normalmente uma startup, quando está começando, ela é de uma pessoa, de duas pessoas, e essas pessoas ficam interando para poder identificar um problema, para poder pensar numa solução. E esse processo de concepção ele é muito demorado. E muitas vezes num evento como esse que a gente está aqui, é onde a gente encontra pessoas que a gente pode conversar e evoluir uma ideia. E quem sabe até essa ideia se tornar uma startup. Então esse processo de concepção, ele depende de pessoas, ele depende de interações, tá? Então isso é uma dificuldade dentro desse processo. Já dentro de empresas, saindo um pouquinho de startups e indo mais para o lado empresarial, a dificuldade ainda existe nessas duas etapas, mas ela é diferente. O problema ele já vem da empresa, ele vem da indústria, ele vem do comércio, ele vem do varejo. O que você precisa é entender esse problema e pensar na melhor solução. Tanto no mundo das startups quanto no mundo do mercado, essa etapa ela precisa de interações, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Mas não só sobre interação com pessoas, mas agora com uma inteligência artificial. Tem uma frase do Martin Fuller, que é um desenvolvedor aí, se não o maior, um dos maiores desenvolvedores aí da história, que ele fala o seguinte: com o mundo ágil, com a entrada dos métodos ágeis, acabou aquele período de você passar um tempão analisando o sistema, o que eu vou desenvolver. Hoje eu faço tudo de forma interativa, durante o desenvolvimento. No entanto, ainda há valor em começar algo com um senso de direção inicial. O que ele quer dizer nessa frase? Você precisa de uma etapa de concepção. Você precisa validar a sua ideia antes de iniciar um projeto. Seja ele de uma startup, seja ele em uma empresa, em uma software house ou em um instituto de pesquisa. Você passa por uma fase inicial de concepção para posteriormente começar o desenvolvimento do produto. E dentro desse processo, devido à dificuldade desse processo ocorrer, várias metodologias e ferramentas foram criadas para ajudar esse processo. Uma delas é o Lean Inception. Ela é uma metodologia nova, mas já bem utilizada, bastante conhecida, feita pelo Paulo Caroli. Ele é brasileiro, então ele tem um livro, tem cursos, tem tudo isso sobre essa metodologia. Ela é uma metodologia para desenvolvimento, para concepção de produtos, tá? E o foco dela é desenvolver o MVP, que é o produto mínimo viável. É um produto mínimo que você precisa para testar a sua ideia. E hoje esse é o método utilizado pela grande maioria das startups para validar uma ideia, para validar um produto. E muitas vezes para conseguir investimento, muitas vezes para buscar parcerias e sócios, tá? Então é um método muito utilizado. E o Product Discovery é uma outra ferramenta também utilizada para a concepção de produtos, mas com foco na área industrial, onde você foca em identificar problemas, validar esses problemas com dados da própria empresa e posteriormente construir uma solução baseada em várias ferramentas, em vários métodos, tá? Aqui eu estou trazendo duas metodologias de concepção de produtos, mas existem várias outras. No entanto, essas duas metodologias elas são baseadas em pessoas. Elas são baseadas na interação da equipe que vai desenvolver o projeto com o cliente que vai comprar aquela solução ou com o usuário que vai utilizar aquela solução. Então essas duas metodologias elas dependem dessa interação entre pessoas. Então, como fechando essa primeira parte de produto, então essas metodologias elas buscam um alinhamento de visão. Então o problema que a gente tenta resolver aqui é que todas as pessoas envolvidas na construção do produto, elas possam estar olhando para a mesma direção,
elas possam estar entendendo o que realmente se espera. O cliente, ele tem uma expectativa e o time de desenvolvimento ou a startup vai entregar daqui a alguns meses aquilo que realmente é esperado. Então esse é o grande objetivo dessas metodologias. Mas aí agora a gente vai entrar na segunda parte da palestra, que é sobre inteligência artificial. E eu consigo inserir a IA dentro de um processo de concepção, um processo que ele é naturalmente humano, que exige interação de pessoas, que exige troca de conhecimento, e que a maior dificuldade é exatamente o alinhamento de visão das pessoas. Vai dar certo eu colocar a IA no meio de tudo isso? Essa é a grande questão. Já respondo antecipadamente, sim, é possível. E cada vez mais isso vai se tornar comum na nossa realidade. Mas a gente vai precisar ver alguns passos para que a gente consiga fazer isso. O caminho atualmente é esse. Esse é o caminho, ChatGPT. A cada dia, pessoal, novas ferramentas são geradas. Pode ser que daqui a 3 meses ninguém use mais o ChatGPT, surge uma outra ferramenta e as pessoas esqueçam dele. Mas hoje ele é a ferramenta que nós podemos nos basear para validar conceitos, para validar a mudança de processos, que é o que a gente está sugerindo aqui. A gente está sugerindo realizar a concepção de produtos utilizando IA. Então, substituindo, não, a gente não está substituindo pessoas. A gente está incluindo a IA para potencializar o trabalho que as pessoas estão fazendo. Dentro dessa nova visão de concepção de produtos, a gente vai entrar com um conceito que vocês vão escutar muito daqui para frente, que é o conceito de copiloto ou de super especialista. O que é copiloto ou super especialista? São as IAs se especializando para ajudar as pessoas em problemáticas que antes eram feitas apenas por pessoas, tá? Então, dentro do conceito que a gente está comentando, eu posso ter um copiloto dentro da minha concepção de produto que vai ajudar o meu time a construir um produto, a idealizar um produto. Então eu tenho uma ideia, o que as pessoas fazem hoje? Eu tenho uma ideia, eu vou num evento, eu vou no hub de inovação, eu vou fazer um pitch de inovação para receber feedback das pessoas, para eu entender um pouco mais sobre a ideia que eu tenho e poder sugerir um produto, uma startup ou uma solução. Agora eu posso usar um copiloto. Mas o que seria esse copiloto? Exatamente o que a gente viu. Ele vai ser alguém, um IA, uma inteligência que vai ajudar nessa troca de conhecimento. Seja sendo com uma pessoa, seja sendo com um grupo de pessoas. Então, a pergunta mudou um pouquinho agora. Como pode ser melhor compreendido, como eu posso ser melhor compreendido pela IA? Porque eu fiquei falando aqui 10 minutos que o problema da concepção é as pessoas se entenderem. Se nem as pessoas se entendem, como é que a IA vai entender as pessoas? E aí, agora a gente vai entrar num outro conceito que cada vez mais se fala na área de tecnologia, que é a engenharia de prompt, tá? Então, você saber perguntar da inteligência se tornou tão importante ao ponto de ser chamada de engenharia. Então, hoje, nós temos a engenharia de prompt, que ela trata como você conversa melhor com a inteligência, tá? E aí eu vou trazer um cara dentro dessa engenharia, de prompt, que é o CID. O CID, o que é o CID? Ele é um framework, ele é uma forma simplificada de ensinar como você conversar com a IA. No caso, vamos falar do ChatGPT, mas pode servir para qualquer IA generativa, tá?
Então, como é que o CID funciona? Ele divide a interação com a tecnologia, com a IA, em 4 passos. Inicialmente, o contexto. O que é o contexto? Eu vou dizer para a IA qual o cenário que eu estou inserido. Depois, eu vou dar a instrução que eu quero. Eu quero que você gere um relatório. Eu quero que você me gere um resumo. O que você quiser que a IA gere. Depois você vai informar detalhes que vão facilitar com que a IA entenda a forma como você quer que esse output ocorra, essa saída ocorra. Então eu quero que esse relatório esteja no padrão ABNT2, que siga uma norma estabelecida por alguma entidade. Você vai determinar como você quer aquele resultado. E por fim, as informações, você vai passar para ele informações adicionais que vão ajudar a IA poder entender o que você quer e melhorar os resultados. Então, realmente, pessoal, isso está virando uma engenharia. Então, não é só uma pergunta que eu tenho que fazer para o ChatGPT. Eu tenho que contar uma história para ele. Eu tenho que falar o contexto, eu tenho que dar instruções, eu tenho que informar detalhes adicionais e eu tenho que incluir as informações no qual ele vai se basear para gerar o resultado. Só assim vocês vão conseguir ter uma comunicação eficaz com a IA ao ponto que ela possa ajudar na concepção de um produto. Tá? Ah, Daniel, isso só serve na concepção de produto? Não, serve para qualquer coisa. Para escrever um artigo, para escrever um relatório, para fazer análise de dados, para qualquer coisa. Mas aqui a gente vai falar para discovery, a gente está falando de concepção de produtos. Vamos ver um pouquinho disso na prática para a gente entender como que eu uso o CID, como que eu utilizo essa forma de comunicação com a IA na prática. Eu trouxe um desafio aqui, um desafio que está bem próximo da nossa realidade que eu estou vendo ali fora como está. A concepção de um aplicativo para registro de queimadas na Amazônia. Tive essa ideia. Eu acho que todo mundo está tendo essa ideia já faz uns 2 meses. Só que eu estou sozinho, eu não tenho ninguém para discutir sobre isso. Que funcionalidades teria esse aplicativo? Quais seriam os requisitos que eu precisaria entregar para que essa aplicação ela tivesse relevância e fosse utilizada? E é aí que eu vou usar o ChatGPT para isso, tá? Lembrando do CID, tá? O CID ele tem 4 etapas para eu poder conversar com a minha IA. E a gente vai passar por cada uma dessas etapas, tá? Primeira etapa, pessoal, contexto. Eu tenho que contextualizar a minha IA sobre que especialidade ela precisa ter para responder minhas perguntas. Dei o nome de Jarvis. Acho que é o copiloto mais conhecido da história, que é do Homem de Ferro, para quem não conhece. E eu disse para ele o seguinte: eu quero que você me responda como um empreendedor, como um desenvolvedor de software e especialista em informática para biodiversidade. E aí o ChatGPT me respondeu: pode me chamar de Jarvis. Eu sou tudo isso que você falou e eu estou preparado para lhe ajudar no que você precisa dentro dessa área. Eu já contextualizei. Ele já não vai me responder como cozinheiro, como engenheiro eletricista, como, sei lá, como pesquisador. Ele vai me responder com essas skills que eu pedi para ele utilizar. Qual é o próximo passo? Vou passar as instruções que eu quero. E o que eu quero? Eu quero desenvolver um aplicativo de queimadas da floresta amazônica e eu quero que ele me construa uma lista de épicos e funcionalidades que esse aplicativo vai ter. E eu ainda falo ali no final: no entanto, aguarde o comando, porque eu vou te passar mais informações. E aí ele me respondeu: claro, estou à disposição para gerar esse comando que você me pediu. Quando estiver pronto, gere o comando. Isso é exatamente a resposta do ChatGPT, tá? Terceiro passo, detalhes. Eu quero que ele me retorne uma lista de
funcionalidades de épicos e user stories sobre o projeto. Só que eu quero que ele me gere de uma forma que siga uma estrutura de EAP. Então eu já especifiquei um pouco mais como eu quero o output daquele meu resultado. E por fim, eu incluí informações, que são as primeiras informações que eu tenho sobre o aplicativo. Eu disse algumas features que eu imagino que precisam existir nesse aplicativo. Pessoal, depois disso aqui eu mandei ele gerar o relatório, com essas 4 informações que eu passei. Eu não tenho nem tempo para mostrar tudo que ele gerou, pessoal, mas ele gerou épicos relacionados a queimadas, épicos relacionados a monitoramento de queimadas usando georreferenciamento. Ele utilizou registro de doenças respiratórias causadas pela fumaça. E ele gerou vários outros que eu não coloquei para a gente não se estender, relacionados à colaboração com autoridades governamentais, interfaces amigáveis e acessíveis para pessoas não alfabetizadas. Tudo isso foi gerado a partir da IA entender o contexto do que eu preciso e poder me ajudar dentro dessas interações. Só que, pessoal, essa é a primeira interação. Eu posso fazer várias outras interações para detalhar ainda mais tudo que foi gerado. Por exemplo, em relação ao Épico 3, User Story 1 e Subtarefa 2, que é uma funcionalidade de registro de casos de doenças respiratórias, quais são os campos que eu quero que o aplicativo registre? Ele me retornou toda a lista de campos que eu preciso. Só que eu achei que era pouco. Eu falei, para registrar uma doença, eu acho que eu preciso de mais informações. Agora eu mudei os skills da minha inteligência. Eu falei, você não é mais desenvolvedor de software. Agora tu é um especialista em pneumologia e em gestão pública de saúde. Agora o contexto mudou. E aí eu fiz a mesma pergunta para ele. Vai. Eu fiz a mesma pergunta para ele e ele mostrou aqueles mesmos campos anteriores e mais esses campos adicionais, que são campos muito mais especialistas, que só apareceram agora porque eu mudei o contexto da minha inteligência artificial. Então, durante a discussão, você pode precisar de outras especialidades e você precisa configurar a IA para essa nova especialidade. Você mudou a skill dessa IA. Tá meio louco isso aqui, mas... Então, pessoal, até onde a gente pode chegar com isso? Eu mostrei aqui 3 interações com a IA, utilizando esse contexto, utilizando todo esse contexto do CID, o framework do CID, e a gente consegue descer isso muito mais. Eu posso detalhar todas as funcionalidades, eu posso detalhar campos, eu posso detalhar fluxo de usuário, como que esse aplicativo vai funcionar. Então, tudo isso eu consigo fazer eu e a inteligência artificial, ou o meu grupo de desenvolvimento e a inteligência artificial, simplesmente utilizando uma estratégia de comunicação que faça com que a IA nos entenda de uma forma melhor. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou abrir para perguntas. Passei um pouco corrido. Eu não estou escutando quase nada. Então, assim, eu estou meio sem retorno nenhum aqui. Mas vocês estão escutando, né? Então, eu abro para perguntas. Quem quiser perguntar tudo, quiser voltar alguma coisa, a gente tem 10 minutos, então eu consigo responder várias perguntas. Alô. Oi? Mas aí talvez eu tenha que voltar lá. Ah, tá. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. A minha dúvida é o seguinte: tem o ChatGPT 3.5 e o 4.0, correto? Quais são as vantagens do 4.0 em relação ao 3.5
ou se basicamente é a mesma coisa, porque assim, eu percebo que no 4.0 as respostas são mais precisas. Eu estou correto? Exatamente. O ChatGPT 4, ele é um modelo que está em constante treinamento, e ele é treinado com uma quantidade muito maior de informações. Então isso gera o quê? Gera resultados muito mais completos, mas não só resultados. Ele permite com que você... Deixa eu pegar o... Ele consegue fazer com que na quarta etapa da comunicação, que é a etapa de informações do CID, você consiga colocar muitas informações de input. O ChatGPT 4 permite que você inclua arquivos, que você anexe planilhas, que você inclua relatórios, e a partir dessa informação, ele vai ler todo aquele conteúdo e vai te retornar uma resposta. Já o ChatGPT 3.5, ele é um modelo mais simples, que parou de ser treinado em 2021, se eu não me engano, a última base dele, e ele aceita menos informações de entrada. Mas assim, tudo isso aqui eu fiz no 3.5, na versão gratuita, tá? Então assim, você consegue gerar muita coisa na versão 3.5. Então o que eu costumo recomendar é o seguinte: use o 3.5 até você entender que você chegou num limite, você não precisa evoluir, não consegue mais. Aí você vai para uma versão paga, porque muitos problemas, apenas com a versão 3.5 você vai conseguir resolver, ou pelo menos ter uma ajuda muito grande, tá? Boa. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Obrigado. Oi, boa noite. Muito obrigada pela palestra, Daniel. A minha dúvida é em relação à aplicação disso no dia a dia, digamos, de uma pessoa... Tá conseguindo ouvir, não?